Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Que alegria estar aqui com essa responsabilidade e com esse privilégio. Eu agradeço ao Senhor por isso e peço a Ele que tudo aquilo que Ele tem ministrado seja falado aqui em nome de Jesus. Amém? Pedir para os irmãos abrirem Lucas 10, 38, do 38 ao 42. O Senhor me trouxe uma palavra esses dias atrás sobre Jesus, Marta e Maria. Lucas 10, do 38 ao 42. Diz a palavra de Deus: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia. E certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha essa uma irmã chamada Maria, a qual, quedando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída, agitada em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Senhor, nessa hora nós nos colocamos diante de Ti e queremos nos aquietar aos Teus pés como Maria, Senhor. Queremos estar aqui atentos ao que queres ensinar, a Tua palavra, aos Teus ensinamentos. Por isso nós Te pedimos, ó Pai, afasta toda distração, Senhor, afasta todo pensamento que está longe nessa hora, Senhor. Traga até a Ti, Senhor. Abre os corações e a mente, Pai, para que a Tua palavra possa ser compreendida, Senhor, e a Tua voz possa ser escutada, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Aleluia, Senhor. Amados, o Senhor me deu uma palavra em relação a esse texto acho que umas 2 semanas atrás. Eu estava ali indo trabalhar, descendo ali aquela rua que dá ali para a represa, né? E o clamor do meu coração estava sendo em relação ao assunto até do encontro, né? Do acampamento. Eu até comentei com os irmãos como Deus é interessante, né? Porque Deus ali ministrou uma outra palavra de um outro assunto referente a outro dia. E eu falei, amém, Ele é Deus, é Ele quem define. E a gente escuta e se submete à voz dEle. E ali, enquanto eu descia, o Senhor começou a trazer uma palavra ali, revelada sobre esse texto. E eu tive que parar o carro ali e anotar os pontos ali em 2, 3 minutos, para depois continuar a cavar a rocha e ver o que o Senhor queria trazer. E eu trago essa palavra aos irmãos da parte do Senhor. Essa é uma realidade dos nossos dias. O que acontece aqui nessa cena não está muito diferente do que tem acontecido dentro das nossas casas. Nós vivemos hoje no mundo de Marta. Nós vivemos hoje no mundo agitado, nós vivemos hoje no mundo inquieto, nós vivemos hoje preocupados. E é isso que o texto diz a respeito de Marta. É isso que Jesus diz a respeito de Marta.
Marta, você está tendo uma ótima oportunidade na tua vida, dentro aqui da tua casa, mas você não está aproveitando essa oportunidade. Você está distraída, você está agitada, você está ansiosa e você está afadigada. Eu anotei o que quer dizer isso, o que Jesus estava querendo dizer, né? E eu selecionei algumas palavras aqui: agitada, inquieta, preocupada. E a agitação de Marta, amados, ela era uma agitação muito parecida com a agitação que a gente tem tido. É a palavra perispal do grego e ele significa entrar num estado de estresse mental, distraída, pensando em muitas coisas. Inquieta significa ansiosa, em estado de alerta, procurando cuidar dos outros interesses. E preocupada significa preocupada mentalmente, cansada mentalmente e inquieta. Marta ali há 2000 anos atrás estava nessa situação. E hoje, 2000 anos depois, muita coisa se passou. E nós vivemos num mundo onde geralmente nós estamos agitados, ocupados, inquietos e preocupados. Eu me lembro de uma pesquisa que foi feita, e eu me assustei com o resultado dessa pesquisa, mas a pesquisa dizia que 99% das pessoas se sentiam cansadas. Isso é impressionante. Foi perguntado: você se sente cansado? Você está cansado? E 99% das pessoas que responderam a essa pesquisa diziam que sim, eu estou cansado. Eu estou agitado. Eu estou me sentindo exausto. Eu estou num estado de estresse mental. Eu estou preocupado. Eu estou com insônia. Eu estou passando por momentos de depressão. Eu estou num estafa emocional. E é interessante a gente observar que o homem, caminhando para um caminho de tecnologia, e eu não vou aqui pregar contra a tecnologia, mesmo porque eu estou com o microfone na mão, usando um iPad, conectado a um iPhone, filmando com uma câmera. Tecnologia é bom. Mas o homem se usou da tecnologia para ter tempo. Quando o homem inventou um computador, ele pensou o seguinte: nossa, vou ter mais tempo, não preciso mais da máquina de escrever. O computador tira cópias automáticas. Vou ter mais tempo. Quando o homem inventou o carro, ele pensou: poxa vida, não vou levar tanto tempo a cavalo, não vou levar tanto tempo a pé, não vou precisar ir de charrete. Eu pego o meu carro aqui e o trajeto que eu demorava 2 horas, eu faço em 20 minutos. Vou ter mais tempo. Quando o homem inventou o celular, ele falou: poxa vida, não vou mais precisar mandar recado, não vou mais precisar ligar. Como, por exemplo, a gente ligava há muitos anos atrás, né, na fazenda, que você ligava e falava as coisas, falava câmbio. E tinha uma pessoa intermediando a ligação com a outra, e a outra falava câmbio. E ali uma ligação que era para durar 2 minutos, levava muitas vezes 15, 20 minutos. Quando o homem inventou o e-mail, ele falou: poxa vida, vou ganhar tempo. Não preciso mais mandar uma carta. Não preciso mais mandar um pombo correio. Eu posso agora redigir um e-mail. E muitas outras coisas. Hoje em dia a gente não precisa ir numa loja, por exemplo, física, para fazer uma compra. A gente pode entrar lá no aplicativo da loja, selecionar o produto, escolher o que a gente quer. Essa semana mesmo eu comprei um livro via internet. Na sexta-feira chegou em casa. E o homem achou que a tecnologia iria fazer com que ele tivesse mais tempo. E qual que é a realidade, amados? A tecnologia tem sugado o nosso tempo. Amém? Ela tem sugado o nosso tempo.
A gente está entretido em aplicativos, a gente está entretido em mídias sociais, a gente está entretido em séries da Netflix, a gente está entretido em programas, em novelas, em jogos, em filmes, em seriados, em videogame, e cada um coloque aí o que tem te entretido. A tecnologia que era para nos dar mais tempo, ela tem sugado o nosso tempo, ela tem sugado a nossa energia. Quantas vezes a gente vai dormir e quando a gente bota a cabeça no travesseiro, parece que tem uma escola de samba ligado dentro da nossa mente, de tanta coisa que a gente passou no dia, de tanta coisa que a gente viu, de tanta coisa que a gente ouviu, de tanta notícia que chegou até nós. Muitas vezes resolvendo problemas de trabalho. Esses dias eu estava indo para a cama, era tarde já, e eu me lembrei de um detalhe do gerente que pediu uma foto frente e verso de um cartão, e minha mãe mandou essa foto via WhatsApp para mim, e essa foto já estava no WhatsApp. Eu pensei, é só eu salvar no rolo da câmera, entro no e-mail, coloco as fotos. Eu falei, não, para, eu vou fazer isso amanhã, senão eu vou ficar doido aqui. E essa é uma realidade, amados. Nós estamos agitados, nós estamos preocupados, nós estamos inquietos. E tem um detalhe interessante. Jesus continua no mesmo lugar. Amém? Jesus continua desejando nos transmitir os seus ensinamentos. Jesus continua desejando compartilhar conosco a palavra. E eu quero trazer desse texto aqui 4 pontos, 4 ensinamentos. Eu não vou dizer que são os 4 principais, eu não vou dizer que são os 4 passos, eu só vou dizer que são 4 ensinamentos, amém? E 4 ensinamentos aqui que a gente aprende com Jesus nessa passagem de Marta e Maria. Jesus fala para Marta o seguinte: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. A primeira coisa que eu aprendo com Jesus aqui, amados, é que o que Jesus está falando para Marta é um ordenar de prioridades. O que Jesus está falando para Marta é que estar com Ele, aos pés dEle, ouvindo Ele, aprendendo com Ele, é algo espiritualmente, é algo mais urgente do que simplesmente uma refeição, um prato de comida, algo que a gente vai comer. Porque era o que Marta estava fazendo. Marta estava preparando. Jesus muito provavelmente iria comer naquela casa e tinham mais convidados. Jesus nunca andava sozinho. Receber Jesus em casa era algo arriscado, porque você corria o risco de ter que aumentar ali a água do feijão, porque ele sempre andava acompanhado pelos seus discípulos. Mas Jesus não está dizendo para Marta que tudo aquilo que Marta estava fazendo era errado. Jesus não diz para Marta que o que a Marta está fazendo é equivocado ou que não é necessário. Jesus diz para Marta que ela estava cansada, afadigada com muitas coisas. E naquele momento, uma coisa era necessária: estar aos pés de Jesus. Jesus está falando, Marta, nós sabemos que daqui a pouco a gente vai ter uma refeição. Ninguém aqui vive de aleluia, de glória a Deus. Nós precisamos comer. Nem só de pão viverá o homem, mas também de pão vive o homem. O homem precisa se alimentar. Mas Jesus está dizendo o seguinte: Marta, para um pouquinho. Segura um pouco. Porque o espiritual é mais urgente do que o físico. Ouvir a minha voz, ouvir os meus ensinamentos, aprender comigo, saber quem eu sou, ouvir a minha mensagem é mais urgente para você, Marta, do que tomar uma refeição. Em João 6, do 28 ao 35, pedi para os irmãos abrirem, João 6, do 28 ao 35.
Jesus se usa dessa comparação. Ele é questionado ali, disseram-lhe, pois, o que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que vejamos e creiamos? Que operas tu? Os nossos pais comeram o maná, o pão no deserto. Como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Jesus, de maneira inteligente, se usa do exemplo do maná que os antepassados dos judeus ali comeram no deserto. E ele diz, mais importante que o maná que vocês comem num dia e no outro dia não serve para comer, sou eu. Mais importante do que o pão, mais importante do que o comer, mais importante do que aquilo que você pode pegar na sua mão, que você pode pôr dentro da sua boca, é a minha palavra. Eu sou o pão da vida. Jesus está escancarando a nós. Eu sou mais importante até do que a comida que você come. E essa é uma realidade que ele traz ali para Marta. Marta, você não está percebendo o que está acontecendo na tua casa, Marta? Você não está percebendo que eu estou aqui? Você não está percebendo o momento, a oportunidade, o privilégio? E você não está percebendo porque você está agitada de um lado para o outro, andando de um lado para o outro. E em Mateus 6,33, não precisa abrir, é um versículo que muitos conhecem. Diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Dani ministrou sobre isso sábado passado. Mas Jesus não diz, olha, vocês vão viver de luz, vocês não vão comer. Não, Jesus fala, olha, todas essas coisas são necessárias. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, o primeiro ponto que nós aprendemos com Jesus aqui, amados, é que estar com Jesus é urgente. Fala para o teu irmão, estar com Jesus é urgente. Aleluia, Jesus. Segundo ponto, é que muitas vezes nós somos como Marta. A gente quer servir a Jesus, sem antes estar com Jesus. Eu coloquei a foto de um menininho pescando e com seu pai. Por quê? Porque para aprender a pescar, a gente tem que andar com alguém que sabe pescar, né? Eu uma vez fui pescar com o Neto. Cadê o Neto? Aí? Está lá no fundo. Mas eu dei um trabalho para o Neto, amados. Eu fiquei com dó dele depois. Porque eu não pesquei nada o dia inteiro. Eu só dei trabalho para ele. Ele só ficava desenroscando o meu molinete, a carretilha. Eu nem sei se eu usei molinete ou carretilha, porque eu não sei diferenciar um do outro. Mas, o que muitas vezes a gente faz? A gente faz igual Marta. Antes de estar com Jesus, a gente quer ir lá e servir a Jesus. E a gente aprende aqui com Jesus, Jesus falando, Marta, Marta, você está cansada, você está fadigada. E tem alguém nessa casa aqui fazendo certo, e esse alguém é Maria, tua irmã. E ela escolheu a boa parte. Muito provavelmente Maria, após estar ali com Jesus, ela iria ajudar Marta. Ela também morava na casa, ela também era responsável, ela também entendia das coisas. Né? Tanto que Marta vai lá e chama a atenção de Jesus. Né? Ela não me ajuda, ela precisa me ajudar. Mas o que Jesus está falando é,
olha, você primeiro deveria estar aqui. Você primeiro deveria ser cheia, para depois me servir. Quer ver onde a gente vê claramente essa realidade? Em Marcos 3,14. Eu escrevi errado aqui, tá? ME. Teve uns erros de português aqui, mas me perdoem. Eu estava um pouco agitado a hora que eu fiz. Mas Marcos 3,14. Algo interessante. Diz aqui, vamos ler desde o 13. E subiu Jesus ao monte e chamou para si os que ele quis e vieram a ele. E nomeou os 12 para que estivessem com ele e os enviasse a pregar. O 15, e para que tivessem o poder de curar enfermidades e expulsar demônios. Jesus chamou os discípulos para duas coisas, ele nos chama para duas coisas. E é importante a gente saber a ordem dos fatores, porque nesse ponto aqui a ordem dos fatores altera totalmente o resultado. Jesus chamou os discípulos para que, primeiro, estivessem com ele, e segundo, os enviasse a pregar. Amém? Estivessem com ele e os enviasse a pregar e a curar e a expulsar demônios. Por quê? Por causa da história da foto. Aqueles discípulos precisavam aprender com Jesus. Aqueles discípulos precisavam receber de Jesus. Aqueles discípulos precisavam conviver com Jesus. Aqueles discípulos precisavam saber como Jesus amava, como Jesus cuidava, como Jesus curava, como Jesus abraçava, como Jesus vivia. E essa é uma realidade nossa. Muitas vezes a gente quer servir a Jesus, fazer as coisas dele, mas não há tempo na nossa agenda para estar com Jesus. A gente não tem tempo para ler a palavra, a gente não tem tempo para orar, a gente não tem tempo para fazer uma visita, a gente não tem tempo para acudir um irmão. Mas o que a gente aprende na palavra é que existe uma ordem, existe ali algo que é contínuo. E existe uma ordem até no chamado. O nosso primeiro chamado com Jesus é estarmos com Ele. É termos comunhão com Ele. Em 1 Coríntios, não é 18:17, é 1 Coríntios 1:9. Fala isso claramente. Primeira Coríntios 1:9. Diz aqui, esperar os irmãos. A palavra diz: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amados, há algo claro na palavra. Nós fomos chamados para ter comunhão com Jesus. Nós fomos chamados para bebermos da água que Jesus dá. Nós fomos chamados para comer da comida que Jesus dá. Nós fomos chamados à comunhão. Nós somos chamados a estar com Jesus. É lógico que isso não diz respeito a todo o nosso chamado, porque também nós temos uma responsabilidade, nós também temos um trabalho e muito trabalho. Mas se os irmãos abrirem em Mateus 9:35, a gente vai ver que os trabalhadores que Jesus põe para trabalhar são justamente esses homens que estão com Ele. E eu quero ressaltar aqui a importância tanto da comunhão quanto do trabalho. Há uma escassez de trabalhadores desde a época de Jesus. Diz aqui que Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor.
Então disse a quem, amados? Aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Eu não quero aqui tirar de maneira nenhuma a necessidade de nós sermos servos, mas eu quero mostrar para os irmãos que os servos saem do contexto da comunhão. A quem Jesus chamou quando viu a multidão? Aos discípulos. De quem Jesus lembrou quando viu o trabalho? Daqueles que estavam com ele. Jesus olha a multidão, Jesus se compadece delas, Jesus percebe que ali o trabalho é muito grande, Jesus tem compaixão, Jesus sofre por dentro, porque eram ovelhas que não têm pastor, então ele se dirige a quem? Aos discípulos. E o que a gente precisa entender? Que Jesus tira esses trabalhadores do contexto daqueles que estão com Jesus, daqueles que estão em comunhão. Jesus se lembra dos discípulos, é como se Jesus olhasse a multidão e ali tivesse um momento de compaixão, mas ao mesmo tempo, ele olhou para perto de si e viu que perto de si haviam homens que estavam aprendendo com ele e que iriam pastorear esses outros homens. Amém, amados? Nós precisamos aprender para servir. Esse é o segundo ponto que nós aprendemos com Jesus. O terceiro ponto que nós aprendemos com Jesus, e esse me chamou muita atenção, quando eu vejo Jesus falando com Marta, especificamente, diretamente, eu percebo uma coisa, que Jesus se preocupa e se comunica com as suas ovelhas. Jesus não erra como muitas vezes nós erramos, ou como muitas vezes eu erro. Muitas vezes nós vemos alguma coisa fora do lugar, muitas vezes nós vemos algum irmão errando em alguma coisa, e a gente fala assim, uma hora ele pega o jeito, uma hora ele acerta. Nós vemos o irmão falhando em algo e a gente fala assim, eu acho que algum outro irmão vai ali falar com ele, então eu não preciso falar. Ou a gente vê algum irmão em algum apuro, alguma dificuldade, ele precisa de um conselho, só que aí a gente percebe que esse irmão está perto de outro irmão e a gente fala assim, esse irmão está perto do João, então já já ele pega o jeito. A gente às vezes tem essa mente, a gente às vezes terceiriza algo que é para nós. Mas Jesus, ele foi direto com Marta. Eu vejo muito carinho aqui em Jesus, ali, exortando Marta, por mais que isso seja público, mas olha lá em Lucas 10, Jesus olha ali para Marta e diz, Marta, Marta, estás ansiosa, estás afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte e não lhe será tirada. Jesus nos ensina aqui, amados, a sermos diretos, a sermos simples, a exortarmos com amor, a exortarmos com graça, e ao mesmo tempo não só sermos aquele que aponta um defeito, porque Jesus não só aponta um defeito, ele aponta também a solução. A gente às vezes é muito bom em apontar defeitos, a gente às vezes é muito bom em falar para os irmãos aonde eles estão errando, mas às vezes a gente não é tão bom em falar, olha, vai por ali, faz igual tal irmão, aprende com o outro irmão. É o que Jesus faz, Jesus é direto. Jesus ali tem uma palavra de amor para Marta, porque ao mesmo tempo que ele exorta, ele traz direção. Amém, amados? Sabe o que é isso, amados? É amor. Isso é amor. Às vezes quando a gente deixa de falar com o irmão, a gente está deixando de amar o irmão. E a palavra diz que a vara e o cajado de Jesus, eles estão ativos até hoje. Amém? Quantos de nós, eventualmente, não recebemos uma varadinha
do pastor? É amor. Quanto de nós, eventualmente, não recebemos, não a cajadada no sentido de bater, mas a cajadada no sentido de puxar? E o que é isso? É um Deus que nos ama. É um Deus que não deixa a gente do jeito que a gente é. Se você ler lá o Salmo 23, não precisa ler agora, mas você vai ver que a vara e o cajado desse pastor nos consola, mesmo que a gente ande no vale da sombra da morte. Amém? E isso é Jesus se preocupando com você. Isso é Jesus se preocupando com a tua casa. Isso é Jesus se preocupando com seus filhos. Isso é Jesus se preocupando com o teu emprego. Isso é Jesus se preocupando com a tua alma. E eu vou pedir para os irmãos abrirem em Hebreus 12, do 5 ao 10, porque retrata essa situação. De que nós agora somos filhos, não somos bastardos. E como filhos somos cuidados. Aleluia, Senhor. O Senhor cuida de nós. Diz aqui: e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies ou não desanimes quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas, se estais sem disciplina, de qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, nós os respeitamos. Não nos sujeitamos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos, porque aqueles que na verdade por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Nós somos corrigidos por Jesus, porque somos filhos, e para sermos participantes da sua santidade. Deus te ama do jeito que você é, mas Ele não te deixa do jeito que você é. Deus te pega do jeito que você estava, mas a partir do momento que você ali é conquistado, Ele começa um processo de te transformar à imagem do seu Filho Jesus. E isso é um Pai que se preocupa conosco, isso não é pegação no pé, isso não é exagero, isso é necessidade. Eu percebo o quanto que eu preciso ser exortado pelo Senhor. Quantos percebem isso? O quanto que a gente precisa ser trabalhado. Porque nós não somos naturalmente iguais a Jesus, é espiritualmente, e é um trabalho. E aqui eu tenho algumas dicas sobre como lidar com o amor do Pai, que muitas vezes é expressado através dos irmãos, que muitas vezes é expressado através dos pais, viu, filhos? Muitas vezes é expressado através dos pais, muitas vezes é expressado através dos irmãos, de um vínculo, de alguém que vai na tua casa, e Deus usa aquele irmão para ser boca de Deus na tua vida. E o texto de Hebreus nos dá aqui 3 dicas. A primeira está em Hebreus 12, 5. A palavra diz que se você recebe uma exortação, não despreze a correção do Senhor. Amados, se Deus falou com você, se Deus está te trazendo uma palavra, valorize. Não esqueça disso. Anote na tua agenda, anote na tua Bíblia. Deus falou comigo, Deus usou tal irmão, Deus falou tal coisa, eu preciso mudar nesse detalhe. Então a primeira dica que a palavra nos dá: não despreze. Não vá para a sua casa e esqueça do que Deus falou. A segunda dica, em Hebreus 12, 5, não desanimes. Ou em outras traduções,
não desmaies. Trocando em miúdos, se Deus está te trazendo uma palavra em algo, falando contigo em algo, Deus está falando a respeito daquilo. A gente tem que ser maduro até para receber uma exortação de Deus. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente recebe uma exortação de Deus em um ponto. E aí a gente acha que está tudo perdido, e não é assim. Eu me lembro uma vez que eu estava ali no meu quarto e o Senhor falou comigo, e o Senhor ali no momento de comunhão me exortou em uma situação, sobre um detalhe. E ali eu comecei a chorar, eu comecei a me derramar, e eu comecei a falar, não presto para nada, eu faço tudo errado, eu sou o pior, eu não sirvo para o Senhor. E aí o Espírito Santo me trouxe uma outra exortação. Eu não estou falando isso que você está sentindo, eu estou te falando naquele ponto. Amém, amados? É igual em casa, muitas vezes, vou usar esse exemplo aqui, às vezes acontece com a esposa, às vezes com o marido, mas às vezes o marido está ali numa casa e fala assim, no momento do café, nossa, você não colocou a colherzinha do café. Muitas vezes o que a esposa fala? Mas para você eu não sirvo para nada. Eu não faço nada certo. Você está falando que eu não faço nada certo. Você está falando que eu não sirvo, que eu não trabalho, que eu não faço isso, que eu não faço aquilo. Que eu faço aquilo outro, que aquela vez. E o marido está ali, né? Quase jogando um chocolate para ela dar uma acalmada, né? Mas o que o marido falou? Olha, calma. Eu só falei da colherzinha do café. E muitas vezes, com as exortações de Deus, a gente tem que ter maturidade. Olha, Deus está falando um ponto a respeito disso. Nos relacionamentos entre marido e mulher, a gente precisa ter sabedoria. Muitas vezes a esposa vem falar com o marido, e a esposa está falando um detalhe. E o marido, naquela saúde toda dele, né, naquele vigor todo dele, mas você é assim, você é assado, então eu não sirvo. Não. É um detalhe. Amém, amados? Por isso não desanime. Se Deus te falou uma coisa a respeito de algo, não destrua tudo o que Deus fez. Arrume o que está errado. Amém? Seja maduro. Segundo, o terceiro ponto, fala que nós devemos suportar a correção. E esse suportar é a palavra permanecer, upomeno, significa ficar na correção, não retirar-se da correção, significa não fugir. E aí entra um detalhe, que eu não sei se ele é muito comum da nossa geração, ou se isso é comum ao homem, mas, amados, eu percebo uma coisa, como nós temos nos justificado diante de Deus e diante das exortações. Por que você chegou tarde? Eu cheguei tarde porque eu fui dormir tarde, né? Arrumou uma justificativa. Por que você foi dormir tarde? Eu fui dormir tarde porque fiquei fazendo tal coisa. Arrumou outra justificativa. Por que você ficou fazendo tal coisa? Eu fiquei fazendo tal coisa porque outra hora eu fiz tal coisa e eu vim de tal lugar e eu vim por causa disso, eu fiz tal coisa. Por que você veio tal hora? Porque assim, era o horário e eu me perdi, era o horário de verão e eu me perdi assim no sol. E aí a pessoa fica correndo. E eu não sei se os irmãos já perceberam pessoas que são assim, mas tem pessoas que parece que elas não erram em nada. Em tudo elas estão certas. Para tudo tem uma justificativa, não erra. Aliás, um detalhe, para quem usava o horário de verão como justificativa, hoje não dá mais. Meia-noite volta o horário. Mas assim, amados, quando a gente erra, a gente precisa pedir perdão. A gente precisa se arrepender. Eu, falando até para o Dani saber, mas sábado passado eu fiquei de buscar a máquina para gravar a ministração. E eu errei. Primeiro eu esqueci a máquina lá na fábrica. E eu falei, não, me comprometi com os irmãos de estar aqui, eu vou buscar. Saí da reunião,
Fui lá buscar, abri a fábrica, peguei a máquina, fechei a fábrica, vim para cá, tinha carregado a bateria da máquina durante a semana, falei, não, eu vou servir os irmãos, né? Tá lá, trouxe a máquina aqui, Tainã botou a máquina no tripé, ligou a máquina, sem bateria. Por quê? Porque no guardar a máquina na caixa, eu devo ter batido o dedo ali, no ligar, guardei a máquina ligada. Eu falei, Senhor, me perdoa, eu preciso me arrepender diante de Ti e não me justificar diante de Ti. Sabe por quê, amados? A gente precisa se lembrar que quem nos justifica é o sangue de Jesus. A gente não tem justificativa. A gente não é hiper justo. A gente, hora ou outra, a gente erra. E a melhor coisa a se fazer quando se erra é olhar no olho do teu irmão, é olhar no olho do teu parente, é olhar no olho da tua esposa, olhar no olho do teu marido e falar, escuta, eu errei, me perdoa, tem misericórdia de mim, eu erro, eu falho, eu não tenho justificativa. Eu te peço perdão, eu não tenho e não vou me justificar. Algo que eu tenho aprendido é não ficar justificando. Quando eu erro com a Rebeca, tenho procurado ser rápido com ela. Me perdoa, eu errei contigo. E aí sabe o que acontece, amados? Ela me perdoa e o assunto muda. Quando a gente não aceita, o assunto fica, e fica, e fica, e vai para o almoço, e vai para a tarde, e vai para a noite, e estraga a noite, e estraga o sono, e a gente dorme mal. Mas quando a gente fala, olha, eu errei, mudou o assunto. E eu tenho duas frases aqui, a primeira eu não sei de quem que é, mas me marcou, é que é o seguinte, uma pessoa que é boa em justificar-se, geralmente ela não é boa em mais nada. Por quê? Porque ela aprendeu a se justificar. Você estudou? Ah, eu não estudei por causa disso. Você tirou nota? Ah, eu não tirei nota por causa daquilo. Ah, mas o professor. Ah, mas a escola. Ah, mas a carteira. Ah, mas o livro. Justificativa. Fala, Deus. É isso aí. A gente fica... Nossa, quem que eu vou culpar agora, né? Que nem Adão e Eva ali no jardim, né? Foi a mulher que o Senhor me deu. Né? E a mulher, não. A serpente. Foi a serpente. Justificativa. Pede perdão, irmão. Acaba o assunto. É bíblico o perdão. Amém? Uma outra frase é que quem muito se justifica, pouco se deixa transformar. E o Espírito Santo tem uma obra dentro de cada um de nós, que é nos transformar à imagem do Senhor Jesus. Amém? Por isso, irmãos, deixa o Espírito Santo trabalhar. É um trabalho duro mesmo. A gente está em obras. Não é algo macio. Para quebrar o velho homem é um trabalho árduo. E às vezes barulhento. Amém? E o último ponto é que a gente precisa aprender com Jesus, porque Jesus ali exorta a Marta, amém? Jesus exorta a Marta. Mas o sentido do exortar é justamente o que Jesus faz. O que significa exortar? Às vezes a gente tem uma ideia errada do que é exortação. A gente liga exortação à bronca. A gente liga exortação à bravura, né? A gente liga exortação a uma palavra às vezes dura. E às vezes pode ser uma palavra até dura, mas a palavra exortar, se os irmãos pegarem ali o dom de exortação, né? A exortação na palavra, a tradução dela a origem dela é paracaléu, que é uma palavra derivada de paráclitos, vinda do Espírito Santo, que é chamado de consolador. Então, exortar, o sentido de exortar é chamar ao lado. Vou dar um exemplo aqui, vem cá, Tainã, sei que está pertinho aqui, mas
exortar não é apontar o dedo. Porque se eu aponto o dedo para o meu irmão, eu machuco o irmão. Se eu aponto o dedo para o irmão, eu estou cutucando o irmão. E a gente não pode ficar cutucando uns aos outros, né? Mas se eu estou exortando o irmão em amor, o sentido da exortação não é o sentido de afastar o irmão. O sentido da exortação é o sentido de abraçar o irmão, trazer o irmão para perto. Irmão, não é por aí. Irmão, chega mais para cá, querido, você vai cair aí. Irmão, sai desse lugar. Irmão, para de ver tal coisa. Irmão, esse tipo de palavreado não convém. Irmão, esse tipo de lugar não convém. Irmão, esse tipo de atitude não convém. Mas isso, amados, é como Jesus. É exortar, é ter carinho, é ter apreço. Obrigado, Tena. Mas a ideia da exortação bíblica é chamar para o lado. O que Jesus faz com Marta? Jesus empurra Marta para longe? Ou Jesus chama Marta para os pés dele? Jesus perde Marta ali? Ou Jesus ganha Marta de uma vez por todas? Jesus ganha Marta, amados, de uma vez por todas. Por quê? Porque mesmo a exortação, ela precisa ser carregada de graça, de doçura, de entendimento. Nós não temos o direito de nos exortarmos de qualquer jeito. Nós temos o dever de nos exortarmos. Que a palavra fala que nós precisamos, nós somos proteção uns aos outros, um exortando os outros. Mas esse direito de nos exortarmos, esse dever de nos exortarmos, não nos dá o direito de nós fazermos isso de qualquer jeito. Amém? Toda exortação deve ser feita num ambiente de amor e com o objetivo de ganhar. Quando a palavra fala em Mateus 18:15, vamos abrir lá. Mateus 18:15. Não vou ler essa passagem inteira, mas só para puxar um detalhe dela. Diz aí, olha, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Então toda exortação, ela é cheia de amor, ela é cheia de graça e ela tem um objetivo, não é afastar o irmão, é trazer o irmão para perto, é ganhar o irmão. Mas como é que eu faço isso? Ele me ofendeu, eu estou chateado, eu estou ferido. E aí eu digo o seguinte para os irmãos, antes da exortação, que haja oração. Amém? Antes das palavras, que hajam lágrimas diante de Deus pela vida do teu irmão. Chore pelo teu irmão diante de Deus. Senhor, esse irmão me feriu. Senhor, eu fui ferido, mas Pai, eu preciso falar com esse irmão, eu não quero ferir ele também. Eu quero ganhar o meu irmão. Em 1 Timóteo, os irmãos não precisam abrir, diz, não repreendas asperamente o ancião, mas admoesta-o como um pai. Aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, em toda pureza. 2 Timóteo 2:24 diz, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão aos que resistem. Então a quarta coisa que eu aprendo com Jesus é que eu tenho o dever de ser guardador dos meus irmãos. Nós somos guardadores uns dos outros, amém, amados? Nós temos essa liberdade.
de nos sujeitarmos uns aos outros e de nós podermos ser boca de Deus uns para os outros. Mas esse dever não nos dá o direito de nós fazermos isso de qualquer forma. Tem muita gente confundindo sinceridade até com falta de educação. Ah, mas eu fui sincero. Tá, mas você foi mal educado. Sinceridade não dá o direito de nós não termos educação para falar uns com os outros. Tem muita gente que tem aquela, mas eu falo o que vem à cabeça. Deixa eu dar uma dica para essas pessoas, dá tempo de pensar antes. Amém? Não precisa falar. O problema é depois que as palavras saem da nossa boca. Mas uma dica, antes delas saírem da nossa boca, elas estão na nossa mente. Enquanto elas estão aqui, dá para trabalhar a frase. Amém? Dá para a gente falar diferente. Dá para a gente falar com amor. Dá para a gente falar com graça. Dá para a gente falar com respeito. Dá para a gente olhar no olho. Dá para a gente ser igual a Jesus. Amém? Dá para a gente ser semelhante a Jesus. Dá para a gente falar igual Jesus falou com Marta. Irmão, toma cuidado. Irmão, não é por aí. E eu trago essa palavra da parte do Senhor sobre essa passagem de Marta, que o desejo do Senhor é transformar as Martas, né, em Marias. O desejo do Senhor é parar um pouquinho a nossa vida agitada, para que a gente possa ficar aos pés de Jesus, amém? Eu oro para que você saia daqui nessa noite, encorajado a parar um pouquinho, a não deixar Jesus para a última tarefa da tua agenda, mas para colocar o Jesus, colocar Cristo em primeiro lugar. Sabe por quê, amados? Porque a última tarefa da nossa agenda muitas vezes não dá tempo de fazer, mas a primeira tarefa da nossa agenda a gente sempre faz. Amém? Pedir para os irmãos ficarem de pé. Eu trago essa palavra com muito temor, com muito tremor, dizendo para os irmãos que ela também passa pela minha vida, eu também fui exortado por ela, né? E o que eu fiz diante dela foi me arrepender e pedir perdão ao Senhor, e pedir para o Senhor, Senhor, me transforma. Eu de fato vivo num ambiente agitado, eu de fato vivo num lugar agitado, eu de fato trago da queda a ansiedade, medo, insegurança, mas eu tenho um Deus que me cura, eu tenho um Deus que me sara, eu tenho dentro de mim o Espírito Santo que me transforma. Amém? Senhor, nessa hora, nós nos colocamos aos teus pés e te pedimos graça sobre nossa vida, Senhor. Te pedimos, Espírito Santo, poder sobre nossa mente, sobre nosso coração, porque nós vivemos dias difíceis, Senhor. Nós vivemos dias agitados, nós vivemos dias que não são tranquilos, Senhor. Mas nós queremos o Senhor, Pai. Nós não queremos nos justificar, Senhor, com as nossas razões. Nós queremos ter tempo para Ti, Jesus. Nós queremos estar contigo a ouvir-lhes os ensinamentos, Senhor. Nós queremos, Senhor Deus, estar ali como Maria, porque nós sabemos que se estivermos ali, essa parte não nos será tirada, Senhor. O tempo que nós estarmos contigo, Senhor, o tempo que estivermos contigo, Pai, esse tempo, em nome de Jesus, não nos fará falta nas outras coisas, Senhor. Esse tempo, Senhor, não nos impedirá de nada, Senhor, muito pelo contrário, Pai. Esse tempo nos trará sabedoria, Senhor, para resolvermos tantas coisas que precisamos resolver, Senhor. Por isso, nessa noite, junto com os meus irmãos, nós te pedimos perdão, Senhor.
Nós te pedimos, tem misericórdia de nós, Senhor. Nós te pedimos, nos ajuda, Senhor. É muita coisa, Pai. É muitos afazeres, Senhor. São muitos sons. São muitas pessoas chamando, Senhor. São muitas responsabilidades, Senhor. Mas em nome de Jesus, Pai, há tempo para Ti em meio a tudo isso, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos ouvir a Tua voz e valorizar, porque nós valorizamos aquilo que nós amamos, Senhor. E nós amamos aquilo que nós valorizamos, Senhor. E em nome de Jesus, que nós nos arrependemos, Te pedimos perdão. Mas ao mesmo tempo, Senhor, Te pedimos graça para sermos transformados à Tua imagem e semelhança. Sobre a Tua igreja, sobre cada um aqui nessa noite. Que haja graça, que haja poder, que haja unção. Senhor, que haja arrependimento, que haja quebrantamento, mudança de vida, mudança de mente, Senhor. Para a honra e glória do Teu nome, Pai. Para que o Seu nome seja glorificado e conhecido, Senhor, nessa terra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Aleluia. Vamos saudar o Senhor com uma salva de palmas.